E Aí você a, viu que o GLPI tinha essa função. isso, o GLP ele tem uma função, na verdade, de reserva de equipamentos, né? Tá. É, agora que eu fiquei imaginando, onde tem a sala de reunião lá que eu não tinha visto, né? Não tem, mas eu adaptei. Eu fiz Não, uma pode pequena ser. adaptação, né? E aí eu Aham, criei um servidor, tudo lá bonitinho, com essa adaptação aí que eu fiz. uhum, E aí acabei fazendo essa gambiarra e funcionou direitinho, porque os professores conseguiam agendar a sala de vídeo, conseguiam agendar os equipamentos que eles precisavam, como microfone e outras outras coisas que a gente coordenava na TI. E funcionou, sim. funcionou bom, até hoje estão usando, inclusive, o GLPI lá. Né? Não sei se Olha. é a mesma gambiarra que eu fiz, mas estão usando o GLPI lá. E hoje, na empresa que eu trabalho, com Fire, como eu falei, a gente faz suporte. E mais ou Uhum, menos foi um ano atrás, a gente viu a necessidade de melhorar o nosso sistema de helpdesk. E a gente uhum, utilizava um outro sistema que era até bem ruinzinho, assim. E aí sim. eu acabei, não, eu Mas era conheço pago? o... Oi? Era pago? Não, não, foi desenvolvido pela própria empresa mesmo. Ah, tá. E aí ele era, não digo que ele era ruim, ele era, a interface não era muito amigável, né? E aí Sim. eu falei, não, eu conheço GLPI, assim, assim. Aí meu chefe já tinha dito pra mim, não, ó, eu também já tinha fuçado aí no GLPI, coisa e tal, já andei vendo. E eu, não, eu posso implantar. E aí a gente ficou enrolando um tempão. Aí o ano passado, mais ou menos na metade do ano passado, a gente implantou o GLPI lá. Não, E os legal. clientes, inclusive, gostaram, porque ficou mais organizado, né? Ó, Então foi mais ou menos assim que eu comecei a trabalhar com GLPI, né? E eu desenvolvi, inclusive, nessa empresa algumas coisas em cima do GLPI, mudei a interface e tudo. Então tem bastante coisa, inclusive acho que no blog, se eu não me engano, eu uhum. tenho acho que um template lá. Não foi eu que desenvolvi, mas eu peguei da internet, eu achei lá um link que os caras fizeram um template para notificação de e-mail. Né? Ah, E eu pretendo fazer alguns melhores que aquele lá e disponibilizar lá no uhum, GitHub para o GLPI, né? Então foi entendi. basicamente assim que eu conheci, né? E aí, como eu já. Realmente, a notificação de e-mail é bem essencial, né? E isso é bem essencial mesmo. E, bom, eu não vou apresentar o projeto aí, porque acho que tu já conhece, né? Uhum. É, mas no caso de 2015, né? A TechLib, ela foi a empresa que meio que, digamos assim, comprou, né, o GLPI. Uhum. E a maioria Certo, dos plugins hoje que tem, quem faz é a TechLib. Né? Então, certo. claro, tem diversos colaboradores, mas quem faz mesmo é a TechLib, né? E aí eles tiveram realmente um controle bem grande nesse quesito de desenvolvimento e realmente o GLPI, desde que eu comecei a mexer, ele evoluiu muito. Né? Ele já era Uhum. bom, agora na versão 9.2, então ele está melhor porque ele criou algumas outras ferramentas a mais, o qual melhora. Né? Eu vou abrir depois Sim. aqui para a gente ver aqui algumas coisas. Eu não sei em cima do que tu roda ele. Eu rodo em cima do servidor da Amazon mesmo. É Da o Amazon. essencial deles lá, básico, não Uhum. é nem. É Uhum. um padrão deles. Aham. E É, assim, não precisa de muito também, né? aham. O GLPI no caso ali, como ele é baseado na web, né? Ele precisa do Apache ou Nginx. Eu particularmente não gosto muito do Nginx, já deu vários problemas com o Nginx. Eu prefiro o Apache, né? Mas aí é uma questão É, eu uso. de preferência. E a versão 9.2, se eu não me engano, já não é mais. Acho que é a 5.3 a mínima, 5.4, alguma coisa assim. Então a partir da Uhum. 5.3 é certo que o GLPI funcione. Né? Então, são algumas Ah, informações entendi. básicas. E o banco, eu coloquei uma SQL, porque é o mais comum e é open source, né? Mas ele também é É, compatível com outros bancos, da Oracle, por exemplo. Então, não tem é. problema nenhum. E Uhum. esse gráfico aqui, eu não sei se como é que funciona a empresa, mas esse gráfico aqui, eu peguei ele já de um slide pronto, só tirei o print da tela, que eu achei bem interessante, que ele mostra o quanto o GLPI ajuda as empresas, né? Tem um analista do GLPI ali, como eles botam ali, o analista de TI, e aí Uhum. ele tem toda essa parte aqui da empresa, né? Gerenciando dois clientes aqui no caso. Eu vou puxar pro meu lado, do lado do É. Faro lá, às vezes nós temos mais ou menos 50 clientes lá. E, e é muito fácil gerenciar eles, porque eles têm as É. prioridades chamados, Uhum. né? E tem os Ah, SLA, sim. tudo. Então, Uhum. basicamente, os clientes ficam muito fácil, porque por exemplo, tu bota a base de conhecimento, pode especificar para um cliente específico. Né? No teu caso, que presta suporte, às vezes o hardware ou o software são diferentes em clientes diferentes. Né?
tem prioridades Isso. diferentes, talvez. Então, tu Hum. pode separar isso no GLPI para ambos os clientes, assim como mostrar na foto aqui. No caso, os ativos, os status dos itens, catálogo de serviço, a base de conhecimento, assistência, as reservas. Então, um cliente pode reservar e o outro não pode reservar. Tem tudo a questão de permissão, né? Então, Sim. essa parte de organização de LPI que eu acho muito legal. Inclusive, além dos teus clientes em si, tu pode colocar a questão dos fabricantes. Eu não sei se tu utiliza fabricante ou alguma coisa assim. Se tu tem alguma É, peças. como o OCS já é integrado, então ele já puxa o cadastro, já coloca os fabricantes. Normalmente eu não preciso nem cadastrar. Ah, sim. Ah, sim, sim. É, o CS faz isso. Eu quase não tinha muito contato assim, com o CS. Quem me chamava no CS era outro rapaz lá. Mas é Hum. uma ferramenta bem bacana. Até teve alguém no canal me perguntando do Fusion Inventor. Eu não É, conheço eu já muito de testei, Fusion. mas eu acho que o OCS é mais difundido. Tenho a impressão. Na minha opinião, assim, eu acho o CS eu acho ele mais simples. Uhum. O Fusion, eu não sei, eu cheguei a testar ele, mas não entrei a fundo porque achei a interface dele muito confusa e acabei não indo pra É, frente, né? concordo. E aí eu não sei qual tipo por exemplo, de acesso que tu utiliza aí para receber, para abertura de chamado. Por enquanto, a gente abre chamada, a gente não liberou para o cliente. Ah, É, o vocês cliente. abrem, ok. O cliente até recebia notificação, mas a gente tirou porque estava indo muita notificação, tudo que era chamado, então reclamavam, estava mais atrapalhando do que ajudando. Mas assim, vai pro cliente, né? Tem cliente que quer receber, tem muitos que não. Mas sabe Mas eu que sei que isso dá para te configurar lá no notificação de chamado. sim, e receber alguns tipos de notificações, né? Isso, exatamente. Tu coloca as notificações que tu quer que ele receba. Por exemplo, assim, dependendo da prioridade do chamado, por exemplo, se o chamado for fechado, acontece muito na empresa lá, do chamado ficar. Nós temos um SLA de 2 horas para atendimento e 7 dias para conclusão. ah, Como é que é do. Fugiu a palavra agora. Do serviço. Não, Né? certo. Então, nós temos 2 horas para atendimento, mais 7 dias para atendimento ao cliente e o serviço, para É. resolver o problema. Acontece muitas vezes do cliente não responder em 7 dias. E como o SLA é de 7 dias, o GLPI vai lá e fecha automaticamente o chamado. Né? Uhum. Então, muitas vezes é interessante para o cliente, né, saber que o chamado dele foi fechado. Né? Que, inclusive, personalizando a mensagem lá, a gente coloca que caso né, tenha o problema continue, porque a gente supõe que ele não está mais com o problema, né, porque ele não respondeu. Então, caso o problema É verdade. continue, pode retornar e abrir o chamado novamente. Porque ele tem lá a É. opção de ele abrir o chamado novamente. Então, E principalmente com a situação de ter um SLA que é rigoroso, né? Porque exatamente. você tem que já cliente, olha, isso aí pode me comprometer, então vai recebendo suas notificações aí. Exatamente. Né? Tem vários tipos de notificação, né? No caso aqui eu Uhum. tenho três aqui que eu peguei do mesmo slide lá do carinha. O e-mail, o acesso web, né? E o atendimento Uhum. via chat. Só que agora saiu, se eu não me engano, acho que uns 3 meses atrás, inclusive eu apresentei no YouTube, que é o Telegram Boot. Acho que é Telegram Bot, alguma Uhum. coisa assim. Que ele faz notificação pelo Telegram. É Uhum. interessante porque o cliente recebe, né? Às vezes o cliente não olha o e-mail, ou ele não É. tá no Uhum. chat, ou ele não entrou no GLPI, né? Mas ele tá Uhum. ali no Telegram, digamos, ou não tem ainda um pro WhatsApp, até porque o WhatsApp é meio chatinho de fazer esse tipo de plugin. Mas pro Telegram tem ali essa parte aí, e acho que a maioria de TI usa o Telegram para fazer isso, né? E Ah, aí bacana. eu coloquei lá. Eu não mostrei instalar, eu só apresentei mesmo, assim, uma dica, Uhum. porque tem toda a parte de instalação lá no site, é bem fácil, tá? Ensinei instala plugin e tudo, né? E esse Telegram Bot é bem interessante para notificação, caso o cliente queira, né? Então, Uhum. é bem legal. Legal. Esse, esse atendimento via chat é um plugin? É um Ou plugin, é um plugin que plugin? tem. Eu não Uhum. sei se ele tá funcionando na 9.1, se eu não me engano, acho que ele funcionava até a 8.5, alguma coisa assim. Eu não sei Ah, se já tá. atualizaram, mas Uhum. ele tinha o plugin do Live Help Chat, Uhum. que é um chat Entendi. de suporte que eu também apresento no canal aí. Né? Se der uma Ah, olhada no.
nos vídeos aí, tu encontra. Inclusive ensinei a instalar tudo, o LiveHelp. É o mesmo chat que a gente utiliza lá, ele é totalmente open source e tem várias funções também bem bacana. E antigamente ele era integrado ao GLP através de um plugin. Eu não sei se Não, chegaram a não. atualizar já o plugin, eu não cheguei a dar uma olhada, né? Mas e tem outros chats também que integram com o GLP através de plugin. Essa Ah, tela, por bacana. exemplo, aqui é um plugin dos chamados. Eu não sei se tu utiliza um plugin de chamados, gera uma estatística na tua empresa dos atendimentos que tu faz. Tem uma Dashboard, acho que é isso. E É, acho que é, acho que esse que é o nome. painel, Dashboard. Ele é bem esse layout mesmo, é muito bacana. Tem várias estatísticas, né? Ele tem bastante estatística, eu gosto bastante dele, que ele te dá funções. E se eu não me engano, ele tem, para quem gosta de controlar chamado, Uhum, claro, aí no caso, eu não sei o tamanho da tua empresa, mas às vezes tem uma empresa bem grande. A gente até usava uhum, um tempo lá, que é as metas de chamados por dia. Eu trabalhei numa sim, empresa de desenvolvimento web que eles tinham as metas de chamada por dia. Então tu tem o painel, acho que é dentro desse dashboard mesmo, tu tem um painel lá que tu verifica os chamados que estão abertos, os que estão fechados, os que estão em atendimento, os que estão pendente e coloca o tempo que eles ficaram aberto, o tempo de atendimento, quem atendeu, o IP da onde atendeu. Então ele dá uma. Se eu não me engano, acho que é nesse uhum. dashboard mesmo que ele faz isso. Não, mas realmente ele é muito útil. Inclusive, assim, a gente gera uma estatística todo dia Sim, da produtividade. sim, Isso é sim. bom mesmo. Legal, legal. É bom usar assim o GLP com a estatística, porque no caso, a gente não usa tanto estatística lá, mas porque meu chefe fica do lado, mas às vezes a empresa é muito grande, o chefe não fica do lado. E ele quer um Uhum, relatório dos chamados, né? Então o uhum. GLPI mesmo É, já gera isso aí. é verdade. Aí tem aqui, Bacana. ó, tem essa tela aqui dos relatórios, acho que essa tela é uma tela um pouco mais antiga. Mas Uhum. é um relatório de chamados, acho que é durante o ano isso aqui. Não, acho que é registro de setembro de 2012, ó, é bem antigo. Isso aí foi mais ou menos da época que eu trabalhava lá na faculdade lá. E aí ele Uhum. gerava esse tipo de gráfico, que aí ele colocava as impressoras, quantas impressoras tem, quantos servidor tu tem. Então, esse é o legal de controle da rede. Eu não sei se chega a usar esses plugins de controle para te controlar também toda a Sim, tua infra. sim, também. Eu não tenho um relatório ainda, mas a gente usa bastante para ter o controle. A gente vê na interface mesmo. Sim, não, é legal. Tem uma dica esse plugin aqui, de geração de relatório. Eu não lembro agora o nome dele, Uhum, mas ele ajuda bastante a questão dos chamados, né? Não sei se tu também usa a base de conhecimento aí, uhum. porque Entendi. às vezes o cliente, sei lá, tem aqueles chamados recorrentes que sempre tem aquele mesmo problema, né? É verdade. E aí, até eu fiz a apresentação, que é a questão da por que implantar GLPI, né? Eu acho bem interessante isso, que melhora o atendimento do cliente, tem um maior comprometimento, né, com a gestão de TI, tem a definição de funções específicas. Eu não sei se tu tem mais de um funcionário aí, Sim, sim. né? Então Aí dá para parametrizar muito bem. isso. Tem a responsabilidade do Até, serviço. é, até definir qual atendente atende qual cliente, né? É muito Exatamente, flexível. exatamente. Teve um caso na empresa lá que o cliente não queria mais ser atendido pelo fulano de tal. Sim, E aí tu configura lá para ele não atender, inclusive na central lá, a gente configurou lá para não passar chamado para ele, porque o cliente não queria ser atendido é, por ele. Mas, né, acontece, né? acontece. Não dá para agradar todo mundo, né? Isso é verdade. E aqui não, uma outra coisa por que implantar aqui é a questão da responsabilidade de serviço, né, meu? Eu acho que dá uma responsabilidade maior, Uhum, porque tu tem um SLA, tu tem um tempo ali para fazer esse atendimento. Então te dá sim, um suporte, melhora totalmente o tempo. Tempo de reparo de TI, de TI, a satisfação do usuário e o valor que tu agrega ao teu negócio, né? Então, isso. Mostra um profissionalismo muito bom, que todo mundo fala assim, pô, gratuito e tal. Talvez clientes nossos não valorizem porque não está nesse meio nosso. Mas é uma ferramenta excepcional que ganha, sem dúvida, de muitos sistemas que tem por aí pagos e caros, né?
Ah, com certeza. Tem muita gente que gosta do. Aquele, como é que é o nome? O S-Ticket. Eu não, Ah, eu já pesquisei. eu não conheço muito o S. Dizem que é bem bom o S-Ticket. Mas eu não Antes cheguei de eu a. ficar no GLPI, eu pesquisei sobre todos e eu acabei escolhendo o GLPI na época. Sim. Eu acho o GLPI muito melhor que ele. Claro, ele tem algumas funções que o S-Ticket não tem. Uhum. Mas. E assim vice-versa, né? Eu não sei se tu É. conhece essa demo aqui. Não. Bom, deixa eu passar aí pelo chat pra ti. Que aí tu pode dar uma fuçada na demo até tu aprender mais também sobre o GLPI, né? Deixa eu botar Ah, é aqui. do E- próprio site lá, Isso, que... isso. É um link que não é muito divulgado, na verdade, e tá escondido lá. Aí, eu passei no Legal, chat aí. Se quiser dar legal. uma olhada lá. Mas esse aqui acho que já é a versão Ah, isso ajuda 9.2. Deixa eu entrar com uma de mim aqui. ajuda muito. É porque Já tem um modelo. às vezes o cara tem dúvida. E. Ah, eles até mudaram a interface, nem era essa interface antes. Alguém deve ter mudado aí os temas. Eu não sei como é que tu usa o dashboard dele. Essa aqui, deixa eu ver qual é a versão desse. Cadê a versão dele aqui? Não sei, não sei se vai aparecer aqui. Talvez tenha limitado. Que algumas coisas não A versão aparecem. 2. Eu acho que essa aqui é a versão 2 do GLPI, se eu não me engano. É que a interface não Uhum. muda muito. Não, Ah, eu não. já vi. 9.2.1 apareceu lá embaixo. Ah, tá aqui embaixo. Ah, 9.2.1. Ah, tá, é a última versão. Eles não têm aqui uma coisa que eu notei na versão. Eu não sei se chegou a notar. Que é o debug, que tem aqui no cantinho, do lado da estrela aqui. Ele tem um Ah, eu não. debug. Uhum. Eu não sei, acho que eu cheguei a mostrar no vídeo lá. Eu vi no Ele tem, vídeo. ele tem um debug aqui. Uhum. O que é legal para te corrigir alguns erros que possivelmente ele dá, né? E essa versão 9.1, inclusive, tá mais estável do que a 9.2 em si, quando eles lançaram. Foi lançada mais ou menos Uhum. uns 4 meses atrás. Né? Então, Sim. e a dashboard, não sei como é que tu usa a tua dashboard de mim, mas tem um plugin bacana, uma Ah. dica aí, para te dar aviso pro cliente. Uhum. Por exemplo, assim, ó, digamos que tu vai sair de férias ou vai pra praia, sei lá. E Ah. tem um plugin bacana que ele te deixa mensagem na tela. Então, se o cliente logar Até. como usuário, ele vai ver Uhum. ali uma mensagem, sei que, de tal a tal dia nós vamos estar, não vamos estar atendendo, sei lá, alguma coisa assim, Ó, né? bacana. Então tem esse plugin Bom. aí pro GLPI, acho que é a versão a partir da 9.1 já. Uhum. Até aqui tá em francês o negócio aqui. Vai ser complicado botar em português que eu não entendo francês não. Mas deixa eu ver aqui, documentos, cadê os idiomas? Tá aqui, idioma aqui em cima. Aqui, deixa eu ver. Tá aí. Vamos lá? Acho que eles trancaram. Uhum. Acho que eles trancaram. Não, normalmente tu clica aqui, ele vai. No outro que eu fiz, no que eu mostrei lá no blog, ele ia aqui. Uhum. Esse ajuda aqui. Essa documentação. Eles mudaram a documentação. Isso aqui é novo. Isso aqui eu não conhecia. Tô aprendendo agora. Eles mudaram a consulta. Eles mudaram a documentação. Show de É, bola. Ó. penso atualizado, né? Legal. É aquilo que eu tava mostrando no slide ali. Quando a TechLib Uhum. assumiu, Uhum. ajudou bastante nessa questão do GLPI se fortificar, né? Pode Sim. ser que um dia ele também deixe de se tornar livre, Uhum. né? Porque o que aconteceu com o Elastix, aconteceu com. Qual é o nome do sistema? O Zentil. O Sim. Zentil ele tem uma versão da comunidade, Uhum. mas ele não é totalmente. Algumas coisas eles já restringiram. Pode ser que aconteça a mesma coisa que o GLPI, né? Então, Uhum. como ele é bem divulgado e as pessoas estão divulgando ele, por ser uma Sim. ferramenta de gestão muito boa, pode ser que aconteça isso com ele também. Mas essa documentação aqui eu vou ter que dar uma olhada, porque ficou bem bacana. É, tá Ficou, bacana mesmo. ficou. Download dos arquivos. Legal, ó. Instalação. Show de bola. Ficou legal. Apesar que isso complica meio um pouquinho. A interface não é muito amigável. A instalação dele é muito mais fácil que isso. Uhum. É. Mas. Falta muita informação, dá até preguiça. É, peraí.
Parte de informática. Você chegou a ver um plugin que eu mostrei também, que é Não. do Field, se eu não me engano, o nome dele. Ah, vi. Muito show. Muito da hora. O que aconteceu? Aquele plugin, o legal é tu utilizar, por exemplo, aqui, ó, a gente utilizou lá, eu até comentei no vídeo, acho que esse aqui é máquinas. Não sei o que que é máquinas aqui. Então aqui, vamos adicionar aqui, ó, tem uma máquina aqui. Vamos ver esse aqui. Ó, por exemplo aqui, ó. Eu não sei se isso aqui é máquina porque tá em francês e aí, né? Mas Uhum, a gente precisou, por exemplo, botar aqui assim um serial, né? uhum, Para validar o Fire. Inclusive o nosso Fire está autenticando pelo GLPI. Então ele vai no banco de dados GLPI e autentica lá. É através uhum. desse campo que eu criei aqui do banco de dados. Né? Não, muito útil, mano. Muito É, útil mesmo. então tem várias coisas que tu quer botar, por exemplo, tu quer botar, sei lá, um detalhe a mais do cliente. E pela experiência de vocês nesse caso aí, você consegue colocar um campo determinado e você pesquisar por esse campo? Tipo, vou achar lá um hardware, uma máquina, pelo código de número de série, que é o campo que você criou. Você consegue? Consegue, consegue. Inclusive, é porque ele assim, ó. Eu não tô com ele starteado aqui. Deixa eu mostrar o banco de dados. O que acontece? Quando tu cria esse campo no field, no caso ali, ele vai gerar Uhum. lá no GLPI, ele gera uma linha, né? Sim. Vinculada, digamos, àquela máquina e àquele cliente, através das ID. Então, quando tu busca pelo serial, ele vai buscar o serial do banco de dados relacionado àquele cliente. Legal, Né? Então, ele legal. já cria lá no banco direto. Se você quiser criar um template de uma abertura de chamado, onde tem que formar o número de série, você consegue também fácil. Consegue, ele tem. Na verdade, essa informação eu não sei direito porque acontece assim, ó. Ele tem. Deixa eu ver se eu me viro aqui no francês aqui. Ele tem. Deixa eu ver aqui notificações. Deve ser alguma coisa parecida com isso. Ele tem aqui. Deixa eu startear o meu aqui, porque senão eu vou me perder no Uhum, francês. uhum. É, vamos lá. Não sei porque a minha máquina tá lenta. Aí a gente mostra aqui, porque o meu já tá, acho que até com o plugin Fields esse instalado, eu te mostro como é que funciona direitinho lá. Porque ele é bem interessante e essa notificação de chamada é legal porque tu consegue configurar com as tags que tu quer, né? É. Então tu consegue personalizar. Eu não sei se a notificação chegou a personalizar ela, alguma coisa assim. Não cheguei a instalar esse plugin ainda não. Ah, e a Uhum. notificação, não tenho notificação nenhuma por enquanto, Uhum. porque por enquanto é mais interno nosso. Ah, entendi. Então o cliente não tem nem contato com o sistema, então. Não, por enquanto não. Mas a gente está evoluindo. Como a nossa demanda é muito grande e eu sou uma das pessoas que atuo para atender os clientes, então assim, eu só não elaborei mais o meu GLPI, deixei mais robusto, com mais recurso, porque é falta de tempo, viu? Hum. Mas eu queria abrir para o cliente, que aí agiliza mais. Startou. Startou ou não startou? Acho que startou, vamos ver aqui. Localhost GLPI. Não startou. Essa minha máquina eu vou ter que formatar ela porque. Eu não sei porque ela tá lenta. Alguma coisa que eu instalei que ela tá. Eu acho que foi o Uhum, RDP que eu instalei nela. Que eu tô conectando via RDP na minha máquina. sei. Mas as notificações ali, eu não sei se ele chega a criar um campo nas notificações ali. Mas eu acho que tem sim como adicionar ele nas notificações chamado com o serial, o número de serial. Uhum.
É, Assim, por claro que definição, aqui pelo ele já tem um número de série, no caso aqui, né? Por padrão. Mas se tu quiser algum outro campo que seja específico da tua empresa, né? Uhum, ah, acho interessante o Fields. Acho bem interessante. legal. Eu não sei se tu usa AD aí ou... Não, integrado não. Uhum. Não, Mas bacana. vou fazer um curso de LPI, né? Completo, assim, completão, início, instalação, configuração. Vou fazer um parque de informática virtual. Uhum, Eu me associei ao DEME lá para fazer esse curso, né? uhum. Com certeza quem tava no Hangout aqui vai ganhar desconto. Eu vou mandar por e-mail depois, né? Ah, O não, link. manda aí, porque eu também me interesso, hein? Uhum. Inclusive, eu não vou integrar ele com AD. Eu vou integrar ele com o ClearOS. Não Hum, sei se tu conhece. Eu não cheguei, acho que, a apresentar no canal ainda. É um sistema que eu entendi. pretendo apresentar lá. Eu acho que você falou alguma coisa dele. Eu ouvi ontem. Eu tava lendo tanto vídeo que eu não sei de onde foi, mas eu ouvi você falar desse CrioOS. Algum, Ele é o substituto do Zentil. Que ele faz a né? mesma coisa que o Zentil. Inclusive, ele tem Firewall, tem várias coisas bem bacanas dentro dele. Tem servidor web, tem. É bem completo, assim. É bem completo Entendi. mesmo. E aí consegue colocar o GLPI, tipo, tem uma empresa pequena e não quer gastar com um servidor muito grande, muito robusto, o ClearOS é show de bola. Ah, E, entendi. e aí eu vou integrar o GLPI com o ClearOS, porque ele usa o LDAP, né? Sim, sim, Ele usa verdade. LDAP, então é muito melhor. Uhum. Só não sei porque. Ah, sim, não vai startear. Se eu escrever errado. Aí, agora vai. Eu não sei se tem alguma dúvida. Pode perguntar, se tiver dúvida, pode perguntar aí Ah, o que eu souber responder, vou responder pra ti. tem algumas, então. Pode Vou. perguntar, vai lá, aproveita que estamos online. A questão é a seguinte: eu tenho às vezes a necessidade de abrir um chamado, mas quando eu já percebo que é um chamado que tem. É um grupo de chamados, entendeu? Que está relacionado. E eu não achei como fazer, se dá para fazer. Eu sei que tem lá mudanças, ah, deixa eu ver aqui no meu, problemas, mudanças, mas eu não sei se seria nesse lugar que eu vou colocar. Você entendeu minha situação? Uhum, Por exemplo, entendi. às vezes eu tenho que atualizar um sistema ERP de um cliente, eu tenho que atualizar de várias máquinas. Então, eu abro chamados isolados. Mas, de repente, eu abrir um chamado com vários é, subchamados, não sei se pode se chamar assim, Uhum. entendeu? Você sabe da existência de algo para isso? Tem. Deixa eu só agora tá starteando aqui, eu já te mostro ali. Tem como abrir grupo de chamados. Que aí tu faz vários chamados para vários clientes. Tu consegue adicionar os clientes ali. Se eu não me engano, acho que tem um campo específico para isso. Eu não sei porque minha máquina tá tão lenta assim. Talvez porque eu esteja gravando, mas vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, tickets. Vamos ver se eu me viro aqui, ó. Essa forma que você falou é interessante, mas o meu caso é mais particular. É tipo assim, tudo bem, a atualização não ficou claro, mas às vezes eu preciso fazer um trabalho num computador de um cliente, de uma estação, e é coisa que não é do dia a dia. Eu vou fazer uma vez na vida, é bem particular. Eu vou fazer uma atuação e são 10 tarefas lá. Eu queria criar é, Tu pode criar. subchamado. Ah, entendi. Tu pode criar grupos de tarefas. Pode criar um chamado para grupos de tarefas. Uhum. Entendeu? O GLPI, a 9.1 tem. A gente utilizou lá, tá restarteando. Um próprio de FTP não tem problema. Vamos ver se eu consigo acessar aqui. Aí, beleza. Deixa eu entrar aqui. Ó, acho que o usuário é GLPI. Faz tempo que eu não abro aqui, eu não lembro assim. Vamos lá. Então é admin GLPI, provavelmente. Você colocou admin duas vezes. Vamos ver aqui, peraí. Um, dois, três. Barbaridade.
Outra vez eu também esqueci. Olha Uhum. que era a senha. Que é uma coisa que eu não mexo direto, né? Sim. Então, eu mexi a última vez quando eu fiz vídeo. Ah, agora qual é que é a senha? Eu tinha mudado a senha aqui. GLPI, GLPI. Eu tenho certeza que eu tinha atualizado a senha. Bom, mas o cara pode fazer assim também. Tem uma forma de recuperar a senha que é bem bacana. Oh, peraí. Que é direto no banco de dados. Que eu já vejo o usuário. Eu não sei se você chegou a mexer no banco de dados, nem chegou a mexer nele. Já, já. Já. Eu até importei pro Excel umas experiências. Aham. O banco de dados do GLP é legal porque tu consegue fazer bastante coisa. Consegue É, integrar ferramentas, inclusive, no é. GLPI. Então ela é bem bacana. Eu uso bastante tabela dinâmica no Excel, então eu gero umas estatísticas absurdas. Porque o Sim, Excel é poderoso, né? Mas aí só para tirar onda mesmo, fazer um teste. Mas por enquanto eu não preciso disso, não. Mas é bacana sim. a possibilidade. Cara, eu vou dizer assim, eu nem mexo com Excel. Eu trabalho com Ah, informática até, sabe? Tipo, só o básico do sim. Excel mesmo. E aí, às Ah, vezes, entendi. me pergunta alguma coisa de Excel, eu vou lá e respondo, mas não que eu saiba. Mas é porque, né? Mas onde é que tá aqui? Acho que é na 2, ele divide em duas tabelas. Eu queria te mostrar ali onde é que tu mexe ali pra te criar os grupos de tarefa. Deixa eu ver se eu não consigo mostrar pelo francês aqui. Deixa eu abrir um novo ticket aqui. Vamos ver se eu consigo te mostrar pelo francês, fica mais fácil. Por exemplo, ah, deixa eu ver aqui. No caso aqui, tu vai abrir um chamado, normal, né? Tá. Tu abre o chamado, coloca o observador, coloca o que tu quiser ali, né? A da validação e aí tu coloca para qual empresa tu vai querer fazer. Se eu não me engano, dá para te colocar grupos de empresas aqui. Tu pode adicionar várias empresas. E aí depois que o chamado tá aberto, depois que tu abriu ele ali, tu vem aqui, ó. Vamos ver aqui um chamado aberto que eles têm aqui. Esse aqui. ah, eu acho que eles não vão ter. Esse aqui acho que é novo. Deixa eu pegar um mais antigo. Que tem uma resposta. Acho que não vai mostrar a resposta. Ele não vai me mostrar a resposta. Deixa... O problema é que não dá pra trocar lá em cima, lá, francês. Deixa eu tentar ver. Eu vou ter que ver a senha, não adianta. Cabeçudo não viu a senha antes. Achei aqui através de usuários. O usuário é GLPI, a senha provavelmente deve ser GLPI. E eu tenho meu usuário também. Vamos ver aqui se o meu usuário vai. Que eu acho que eu botei por segurança caso eu esquecesse. GLPI. GLPI. Beleza. Eu botei a padrão. Eu botei pra padrão. Uhum. Esse aqui é o Firebug que eu te falei, ó. Modelo de depuração. No caso Uhum. aqui ele tá desligado. Sim. Ah, vamos lá. Chamados. Eu vou abrir um chamado. Eu acho que não tem empresa aqui. Mas eu vou abrir um chamado qualquer aqui. Tá Uhum. uma data qualquer aqui. Vamos ver aqui. Tempo a solução. É o usuário GLPI. Observador atribuído para o GLPI. Aí duração total aqui 2 minutos, pode ser. E aqui eu posso adicionar os requerentes, ó. Posso adicionar mais Certo. filho de, posso Aí colocar grupos, eu já vi. usuários. Posso colocar vários usuários, na verdade, Uhum. aqui, né? Novo grupo, coisa e tal, eu coloco aqui. Como eu não tenho, ele não vai aparecer, né? Mas Certo. eu posso colocar vários requerentes, vários atores aqui, vários requerentes, vários observadores. Então eu posso botar requerente de várias empresas, né? No Uhum. caso, para colocar aqui. Vou deixar assim mesmo, só para adicionar, vamos ver se... tem que preencher aqui. Vou botar qualquer coisa aqui.
Só pra te mostrar direitinho ali. Ok, foi registrado. Vamos lá, se tem chamados. Ó, tá, média, tá? Uhum. Tempo de solução, beleza. Eu vou clicar aqui, eu vou responder esse chamado. Processando. Pode ver que tem aqui, ó, a tarefa. Certo. Então, tipo, lá tu abriu o chamado e botou para Uhum. várias empresas, né? Uhum. E aqui tu consegue fazer o agendamento dessa tarefa, ó. Uhum. Então, tu pode usar um modelo de tarefa pronto, pode usar a categoria da tarefa, digamos, seja, sei lá, atualização do AD, né? Uhum. Tu tem a categoria ali, a atualização do AD. Status a fazer. Se é privado ou não, a duração que vai durar, no caso, tipo, se o cliente vai ter que parar ou não. A gente usa bastante isso quando tem que fazer alguma manutenção do Fire, alguma reinstalação do Fire. E A vocês usam gente... muito esse lado aí, essa parte aí que você tá. Oi? É, vocês usam muito essa parte aí, que seria planejamento, né? Que ele já integra ao planejamento. Não, Se você coloca uma. não, esse aqui são as tarefas, é diferente do planejamento. Ah, tá. Não tem nenhum vínculo. Não, esse aqui, no caso, ele é o vínculo com o chamado. Ah, tá. Eu não sei se não Entendi. aparece lá, eu não cheguei a ver, mas é que o planejamento, na verdade, é outra coisa, né? Tá, É não, alguma tudo outra bem. coisa planejada, sei lá, Então, algum suporte, alguma instalação. E aqui Uhum. é dentro do próprio chamado, entendeu? É uma tarefa de Entendi. chamar, por exemplo assim, tu tá dando atendimento para um cliente que ele tem, digamos, um bug lá no computador lá que não consegue resolver e que vai ter que formatar a máquina. Então tu Uhum. faz a abertura de uma tarefa, dizendo o tempo que tu vai levar, o que que tu vai fazer na máquina, Uhum. entendeu? Então tu vai descrever essa tarefa ali. Então vai ser uma tarefa dentro do chamado, Certo. né? Então é basicamente isso. E aí tu vai planejar a tarefa, ó. Vai colocar a Uhum. descrição, tarefa planejar e vai botar ali. Basicamente isso. E aí tu pode colocar um grupo, ó. Então tu pode colocar grupos de empresas que fazem isso recorrente ou não. Pode colocar o nome do Uhum. grupo aqui. Pode definir um grupo para fazer essa atualização ou não. Digamos que tu tenha 20 clientes e esses 20 clientes vão fazer essa mesma atualização lá de. Tu pode inserir o grupo deles aqui. Ah, entendi. Né? Então, ou o Entendi. grupo de usuários. Então, tu pode estar adicionando mais aqui também. Ó. Então, do mesmo jeito que tu fez na abertura do chamado, tu pode fazer aqui também. Ó. Atribuindo para o requerente a tarefa e os comentários que tu pode botar aqui. Eu não sei se é exatamente o que tu quer fazer, né, mas tem essa possibilidade dessa tarefa. Ajudou a ideia, ajudou. Então, Bacana. é basicamente isso, né? Ter uma tarefa assim, Uhum. e aí pode fazer dentro do chamado, pode criar essa tarefa. Tá. Agora, já aproveitando outra dúvida que eu tenho. É, é recurso que eu já mexi, já usei um pouco, mas eu não sei se é o caminho certo. Tem lá em assistência, tem problemas, mudanças, planejamento também não uso muito. E assim, quando que eu teria a concepção, ou que eu deixaria a regra, ó, isso aqui é problema, isso aqui é mudança, isso aqui é um simples chamado, ou o problema ele leva um monte de chamado dentro. Você trabalha com essa parte, não? A gente até que não trabalha tanto com a parte de problemas, Uhum. mas o problema, na verdade, ali. Deixa eu até clicar aqui. Na verdade, essa parte do problema aqui é o que acontece assim, ó. Digamos, digamos que tem um bug lá no meu Fire lá. Então é o problema que eu vou ter que arrumar. Que talvez, ou alguma customização que eu queira fazer num sistema que eu atendo para um cliente específico. São duas situações. Uhum. É um problema que eu vou ter que resolver, que eu vou ter que agendar, que eu vou ter que colocar a prioridade, a urgência, né? Uhum. Desse problema que eu tenho ali, desse bug, ou dessa parte que eu tenho que desenvolver para o cliente porque está com problema. Né? Então o Uhum. problema seria basicamente isso. Entendi. A mudança, vamos entrar aqui na mudança aqui. A mudança, ela vai ser, por exemplo, assim, ó, eu vou mudar o parque de informática. Né? Então, quando é Uhum. mudança, ele vai organizar dessa forma, entendeu? Então, o problema ele vai Uhum. colocar na lista de problemas. Então, quando tu gerar o relatório lá de problemas, ele vai gerar com todos os problemas feitos. Quando gerar um relatório de mudanças, ele vai gerar um relatório somente das mudanças feitas. Eu vou pegar o sistema operacional e vou botar Uhum. para Linux. Ou eu vou transformar meus servidores em Microsoft. Então, são mudanças que tu vai fazer. Ou tu vai mudar o sistema, ou alguma coisa assim. Né? Seria basicamente isso. Sim. Né? Tu tem toda a questão da abertura de chamada, tudo. Então, a mudança e os problemas são basicamente isso. São basicamente essa bem simples essa parte.
Eu não cheguei a trabalhar tanto Entendi. assim com isso aí, mas é basicamente isso. Hum, legal. E, quiser, pode continuar com o seu roteiro, que minhas dúvidas iniciais são essas mesmo. Uhum. Então, beleza, vamos lá. Tem algumas coisas que eu queria mostrar aqui, inclusive, que é a parte da. Cadê aqui? Da base de conhecimento. Acho que tu já deve usar aí, né? Na versão Oi? nova, não sei se tu usa a base de conhecimento aí. Ah, usamos demais, demais. O legal da base de conhecimento é assim, integrar o chamado. Eu não sei se Sim. tu chega a fazer isso. Quando você, sim, principalmente assim, quando você está lá já no chamado, que você vai escolher uma solução. Aí lá na solução você já escolhe qual o artigo, ele já te sugere, né? Conforme na Uhum. busca ele faz quase que um depara entre linha de assunto do chamado, mais a sua base de conhecimento te traz as possibilidades ali na solução. Inclusive, na abertura do chamado, tu pode criar uma regra para isso, né? No caso, tem, se eu não me engano, deixa eu ver se tá configurado aqui, que é ah, a solução automática. Deixa eu ver se eu lembro de que é aqui agora. O GLP ele tem uma coisa bacana que é a solução automática. Por exemplo, assim, se o problema já ocorreu alguma vez, né, Sim, ele já vai é, automaticamente solucionar o caso. sim. Né? Claro, assim que tu. Esse ano, deixa eu ver se eu tenho certeza que é aqui. Acho que é aqui. Na solução, moderação, tem esse tipo de solução. E solução adicionar a base de conhecimento, que é a parte que tu falou ali, né? Sim. Pesquisar uma solução. É. Ele tem, agora eu não lembro de que é agora aqui. Acho que não deve estar configurado. Mas ele tem essa parte de automático. Né? Então ele já manda pro próprio cliente, digamos que o cliente seja de radiação do cliente lá, um e-mail, digamos Outlook, que esteja bloqueando no cliente lá, uma coisa assim. Às vezes é só o cara liberar alguma coisa no file dele lá, uma coisa assim, né? E Uhum. beleza. Então já automaticamente já manda já um, pro cliente, né, a solução. Então, é. Já corta aí a necessidade do atendente dar esse suporte. Exatamente, ele tem essa vantagem de fazer essa parte aí, que é problemas mais simples, que o próprio cliente pode resolver. Tipo, Né? como as operadoras próprias mesmas fazem lá, quando tu abre o chamado para eles lá, já resetou um modem, né, já fez isso, aquilo, sabe? Essas Exato. coisinhas básicas. Essas coisinhas básicas que o próprio cliente pode fazer, é legal que tenha uma solução já pronta já para isso. Então, quando é a solução, e tu coloca lá na regra lá, quando foi essa categoria, dessa tal solução, manda essa solução para ele. Né? Isso. Então, nas regras, tu consegue fazer isso aí e fazer esse tipo de solução. O que é bem Uhum. interessante. Tipo, tu ganha do cliente e tu agiliza o processo do cliente, porque o próprio cliente já tem a solução. É, é Né? verdade. Então, é bem interessante. Mas vamos ver aqui, que eu tenho mais aqui. Questão de estatísticas. Eu não sei se o 9.1 é exatamente essa estatística que muda aqui. Mas essa estatística aqui é legal pelo jeito que eles colocaram agora, que antes não era assim, né? Eu até faz Uhum. tempo que eu não tô mexendo no GLP muito, até porque agora eu tô mais no desenvolvimento lá, então não tô quase fuçando Eu nele. vou pegar. Eu vou mostrar uma coisa pra ti aqui que é bacana, que é a questão do que eu tava te falando lá no início lá, das notificações. Deixa eu Uhum. só, cadê as notificações aqui? Deixa eu botar esse menu aqui que eu me acho mais fácil. Notificações. Ah, via Jax, isso aqui ele mudou também, ó. Essa parte de Uhum. notificação aqui, se eu não me engano, a 9.1 ainda não é assim. Que tu pode habilitar, né, para o acompanhamento. Uhum. Habilitar o acompanhamento por e-mail, habilitar ou não. Ou habilitar via Jax. Ou, que é no Uhum. caso, chamada, né? Ou Certo? habilitar pelo Telegram, que é aquele Telegram bot. Se tu instalar aquele plugin, tu vai ter Uhum. também essa opção. Uhum. Cadê aqui? Ações automáticas, que é a parte que eu falei, onde tu configura basicamente todo o sistema de ações automáticas funciona por aqui.
Então, tudo que tu quer fazer de regra, que quiser Uhum. modificar template, é tudo por aqui. Ah, isso aí é muito bom. Isso aí é Né? Então, útil. ó, por exemplo, aqui, ó, vamos lá, deixa eu mostrar 200 aqui. Não, aqui, ó, vou mostrar tudo. Vou lá nos tickets direto, que ticket é o que a gente mais usa, né? Uhum. Ele não mostrou o ticket. Deixa eu ver cadê os tickets aqui. Digamos que é o ticket fechado, né? Que eu tinha te comentado antes, né? A frequência 12 horas, já tá tudo padrão, né? O modo de execução Sim. do GLPI. Isso é uma coisa que eu não mostrei lá quando eu mostrei a notificação lá no canal lá. Eu só mostrei por cima, né? Então aqui, ó, tem o período de execução, que é o período onde ele vai executar, que tu quer que ele execute essa notificação do e-mail. Digamos que tu quer que ele execute 1 hora apenas por dia. Todo dia, durante 1 hora, tu vai mandar as notificações pro cliente. Que os chamados foram fechados. Então é uma coisa que tu não incomoda tanto o cliente. Né? Uhum. Então tu pode configurar esse período aqui de execução. Então pode botar horas aqui e os minutos aqui. Ou ao contrário. Entendi. Então basicamente isso. Aí tem o número de dias que essas ações serão armazenadas, que tu pode armazenar. E tu pode inclusive criar aqui também, né, a execução. Ah, na parte de estatística, tem estatística aqui, isso que também é novo, não tinha. Os Uhum. logs, deixa eu ver aqui. Esse aqui não tem. Deixa eu ver aqui. Tem um outro que tem que é os templates, que tu utiliza os templates. Template de contrato. Essa parte do contrato também é legal, Nossa, bacana. porque tu gerencia Sim. os clientes. Inclusive, o legal do contrato é que tu pode vincular um ID a ele. Por exemplo, tu tem um outro sistema. Tu pode, inclusive, integrar esse sistema GLPI mexendo no banco de dados lá. Que foi basicamente é o que eu estou fazendo lá na empresa lá. Estou integrando GLPI a outras funcionalidades do sistema. Né? E a gente utiliza o contrato. Então, no momento que venceu o contrato, que o cliente não quiser mais o contrato, a gente bloqueia o sistema. Entendi. Né? Então, essa parte do Uhum. contrato é bem interessante também. O cara dá uma Uhum. olhadinha aí É. que é Tem legal. orçamentos, Tem, tem tem, várias tem. coisas, né? Ah, Só faltou um controle financeiro, um RP integrado. Aí já queria demais. cara, eu vou dizer assim, eu não sei se não tem nenhum plugin para isso, ou É. não fizeram. Eu não conheço todos os plugins, né? Mas Uhum. se fizessem controle financeiro, será que eu não vou me meter a fazer também? É, não, muito trampo. Não é, dá um trabalhão, dá um trabalhão. Servidor de e-mails, ou os meios de autenticação. Não era isso que eu queria. Eu queria que nas notificações mesmo, se eu não me engano, que tem a parte dos templates. Acho que é a notificação mesmo aqui. Deixa eu habilitar aqui. Vou salvar. Não vai habilitar? Não, não vai habilitar porque provavelmente não tem. Aqui eu não tenho o. Tá, não vai habilitar porque eu não tenho coisa de e-mail. Mas mostra. Vou te mostrar aqui no blog aqui, fica mais fácil. Sim. Por exemplo, aqui, ó. Não sei se já chegou também a acessar o blog aí, já fazendo a Acessei sim. propaganda. Ah, Eu vi um review por lá. uhum. Deixa eu ver aqui. Nós temos o Open Source. Eu mostrei teste no, um template aqui, ó. Esse template de notificação aqui é um template pronto que eu já peguei pronto, né? E ele é bacana porque é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo abrir a imagem aqui. Não, não vai abrir a imagem, então vou baixar ele aqui. Sei. Bater o TXZ aqui na. Que aí eu te mostro certinho o que eu tava querendo dizer quando eu fazia os templates e configurar aquela parte do fields lá. Área de trabalho. Vou extrair aqui. Beleza. Abrir com outro aplicativo, vamos abrir com o Sublime. Tá aqui. Ó. Esse aqui é um template HTML que eu fiz algumas customizações lá no serviço. Aqui eu deixei ele padrão, né? Mas lá eu fiz alguma customização. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse ticket aqui, ó. Não sei se está vendo aqui. Ticket ID. Esse aqui vai o ID do ticket que tu abre.
E lá, na notificação, que era o que eu ia te mostrar, ele tem uma lista de todos os tickets e todos os casos, essas tags que tu pode utilizar no template. Então, por exemplo, solicitação. Vai aparecer o título, né? O ticket, como é um ticket, é chamado, né? Ó, O título. eu tô vendo aqui passo a passo para alterar o template. É isso mesmo? Isso, exatamente esse. Passo a passo para alterar o template, né? Esse Entendi. passo a passo aí é o que tu vai colocar para colocar lá no template, que tu vai colocar na parte de notificação. Uhum. Entendi. Deixa eu voltar lá pro GLP aqui. Aí. Que tu vai colocar na parte de notificação. Notificações. Eu não estou habilitado aqui, ele não vai me deixar. Agora habilitou aqui, ó. Habilitar o acompanhamento sim. Agora ele deixou. Vamos salvar aqui. Aí, agora ele apareceu, ó. Isso aqui é uma coisa que tá nova pra mim, porque a 9.2, algumas coisas eu não cheguei a fuçar nela. Mas dá pra habilitar agora e ele aparece assim, ó. Provavelmente na tua deve aparecer já direto a notificação. E aí tem esses modelos que eu te falei, o modelo de notificação. É aqui que eu queria te mostrar. Que o legal desse aqui é aqui, ó, por exemplo, tickets. Tem os comentários, né? O CSS tu vai colocar aqui. E aí Uhum. tem a tradução. O legal da tradução é o seguinte. Vamos aqui, tradução padrão. Ó, viu que ele já mostra um monte de ticket aqui, né? Várias tags. Todas essas tags elas podem ser botadas dentro do HTML. Então tu consegue deixar para o cliente alguma coisa mais amigável. Por exemplo, ticket fechado, tu pode pegar todas essas tags aqui. Esse aqui é de abertura de chamado. Tu pode botar todas essas tags aqui. Essa aqui é a tag padrão. E se eu não me engano, deixa eu voltar lá. Uhum. Ele mostra as tags. Tem algum lugar aqui, lista aqui, ó. Bem escondidinho. Deixa eu ver Uhum. aqui. Não, essa aqui é a lista mesmo aqui dos negócios. Não é o que eu queria. Deixa eu entrar aqui. Adicionar nova tradução. Aqui, ó. Mostrar a lista de tags disponível. Quando tu clica aqui, Ah, ele mostra todas uhum. as listas de tags. Entendi. Então, tudo que tu quer aqui, ó, tipo, ó, mudança. Sabe que tu perguntou da Uhum. mudança? Pois é, ó, mudança de título, mudança ID. Então, tipo, quando Sim. tu coloca lá que a categoria é uma mudança, tu pode informar o cliente que tu tá mudando isso. No caso ali, né? Então, tu bota o título, bota o URL, bota o ID, coloca a data, coloca a descrição. Tudo através dessas tags aqui, através da notificação Uhum. por e-mail. Né? Então, tem o, Legal. o custo, inclusive o custo. Não tem o financeiro, mas tem o custo que tu pode Sim. colocar custo de tempo, custo de material, tu consegue colocar tudo nele. Então é quase se fosse o financeiro, assim. Né? Isso tu Sim. consegue colocar dentro dele lá. Principalmente quando tu tem um contrato, se eu não me engano, ele aparece o custo lá. Uhum. Entendi. E é basicamente isso. Essa parte de notificação, sim. Tu pode olhar toda a etiqueta privada, se não é, o autor. Então tem todos os tags para esse template aqui, que no caso é o ticket. Se tu entrar em Sim. outro, ele vai ter outros tickets disponível uh, para te colocar ali. Por exemplo, aqui, vamos entrar nas configurações aqui. Vamos adicionar uma nova tradução. Mostrar, ó, tem outras tags, ó. Histórico, Uhum. problemas, fornecedores, chamados. São outras tags. São diferentes, ó. Entendi. Telefone, título, né? Então, cada um deles tem as tags específicas que tu pode ser colocar no HTML. E isso, tu seguir o mesmo padrão que tá ali no blog ali, Certo. vai acontecer a mesma coisa. Só saber um pouquinho de HTML ali, o cara consegue customizar e deixar pro cliente bem amigável mesmo. E eu customizei vários lá na empresa lá, e os clientes receberam bem assim, Oh, legal. né? Ah, uhum. Eu não sei se tem uma dúvida, mais alguma coisa. Que Deixa eu basicamente o que eu ver. queria mostrar assim era basicamente isso, fazer notificação, que é o que mais pedem pra mim, né? Sim. Que é o que mais Deixa eu ver pede. aqui. Ah, reserva. Você falou de reserva. E assim, você falou com uma ênfase tão boa, uma experiência que você teve. Me explica um pouco sobre reserva, porque eu não uso isso, mas da Beleza. forma que você falou, parece útil. Uhum. Como é que eu fiz na empresa lá? Eu precisava, vamos entrar aqui, cadê as reservas? Aqui, gerência. Orçamento, eu vou lembrar como é que eu fiz lá agora.
Contratos, ferramentas, projetos, base de conhecimento, reservas aqui. Por exemplo, o que, que eu fiz lá? Eu precisava de um gerenciamento de salas, né? Então o que, Uhum. que eu fiz? Eu simplesmente, ó, encontrar um item livre no caso. Ah, eu coloquei ele no na grade, se eu não me engano, foi no planejamento. Uhum. Foi aqui no planejamento. Não foi no planejamento, a não ser que tenha mudado a interface. Faz tempo que eu não mexi nessa parte de reservas. Uhum. Mas basicamente o que eu fiz? Como mostrava no planejamento aqui a grade de horário, Uhum. eu planejava as reservas junto com o Sim. planejamento. Então, por exemplo, assim, ó, Uhum. eu vinha na reserva aqui, eu quero reservar um material, reservas. Eu vou escolher um item livre. No caso, como é que eu não tenho itens aqui, né? Deixa eu só adicionar É. só pra te entender. Bacana adicionar qualquer coisa aqui. O nome lá, PC. A localização, não importa. Status, nome do usuário. Colocar qualquer coisa aqui só pra o GLPI do grupo. Não tem grupo. Fonte de atualização, número de série. Vamos botar um número qualquer aqui. Número de inventário, qualquer um também, não tem problema. Status. Tipo, não tem, tá. Vamos ver se ele me deixa salvar. Deixou, beleza. Então aqui, ferramentas, reservas. Escolha um item. Tipo de item. Tá, eu devo ter que fazer mais configuração. Mas qual a Uhum. ideia? A ideia é assim, Uhum. eu botava a data inicial, né? Aqui, Certo. apesar da interface ter mudado um pouco, eu botava a data inicial aqui e a duração. Quanto tempo ele ia ficar, por exemplo, na sala de vídeo, que é o que a gente fazia lá. O cara vai ficar lá na sala Certo. de vídeo, vai ver um filme, que eles viam bastante lá. Então ele vai ficar umas 4 horas lá dentro, né? Uhum. 4 horas. E aí eu salvava, né? Pesquisar. Tá bom. Ah, no caso aqui, então, ele pesquisa pelos que já estão reservados, né? E aí, Tá. basicamente, ele vai mostrar toda a reserva que tu tem Uhum. ali. Por exemplo, tu tem a sala de vídeo reservada para tal dia. Então eu ia lá no meu Certo. planejamento e eu Uhum. olhava na minha grade, né? Eu Uhum. postava por mês, inclusive eu configurava por mês, se eu não me engano, para o usuário lá. E aí, durante um mês, estava reservado tal dia. Aí o usuário clicava em semana e via os horários, né? No caso, o dia inteiro. Aí eu colocava aqui onde que está o dia aqui. Eu alterei tudo para data. Lá no banco de dados eu alterei tudo para data, no caso aqui. Então, no dia tal, né? Vai ficar tal coisa agendada, né? Entendi. Ou vai ser o dia inteiro. Então, vou colocar aqui, colocava. Aí eu anotava aqui, ó, vai ser o dia inteiro, vai estar reservado tal coisa. Então eu ia lá na Uhum. reserva, eu vinha na minha Uhum. reserva e pesquisava, ó, quais itens vão estar reservados lá, né? Então eu Certo. utilizava junto com a reserva, eu já usava o meu planejamento aqui, que é adição de tarefa, problemas chamados, planejamento. Não, Então, já deu para ter uma ideia. Entendi. eu usava esses dois junto, né? Inclusive, agora tem uma aba compromissos que não tinha também antes. Aí tu podia ver por dia, então a gente conseguia. Agora tu consegue distinguir bem melhor do que antigamente quando eu usava. Mas era basicamente isso, eu ia lá, reservava o item para Uhum. ele e colocava aqui no meu planejamento como é que eu fazia, né? Então, a Entendi. reserva funciona basicamente isso, né? Tu vai planejar, Uhum. tipo, é um problema, ou é uma tarefa, é uma anotação, no caso aqui. Uhum. Mudou um pouquinho conforme era, mas era basicamente isso. Que eu clicava no domingo aqui, por exemplo, colocava aqui, ó, a fazer, feito, né? Então, tudo isso aqui eu mudei os nomes aqui para ficar mais parecido com o agendamento de salas, né? E aí eu colocava o Certo. nome que era aqui e a duração que ia ser feita aqui. Uhum. Claro que aqui tá um pouco diferente do que estava antigamente, mas é basicamente isso que eu fazia, né? Provavelmente se eu fizesse Ah, hoje, isso aí eu interessante. teria que modificar mais coisas. Mas eu utilizava o planejamento junto com a reserva. Não sei se eu Entendi. fui claro ou Não, não. show, show. Mas não, deu para ter uma ideia. Era Deu para basicamente ter. assim E que eu assim, fazia. dá para é. E se nesse mesmo sentido você tinha que reservar de repente um projetor para sala, aí já faz até parte da função do GLPI, né? No Isso. meu caso, no meu caso já tá no esquema e é que os clientes não têm essa necessidade hoje, ou pelo menos os perfis que eu tenho de cliente.
mas já deu para entender e ver que é útil mesmo. Uhum. Muito Ah, útil. e você lembra que eu tinha me perguntado a questão de se vinculava com o planejamento lá, os tickets, aquela parte de ticket que eu botei de tarefas? Ó a nossa tarefa aqui, ó. Aham. Ó a nossa tarefa aqui, ó. Já tá no planejamento, ó, pro dia 11, ó. Ah, entendi. Entendeu? Então, automaticamente Ok. ela já vinha, antigamente não acontecia isso. Agora já acontece, eu Uhum. acabei de ver aqui, ó. Então, ó, tu pode excluir, tu pode exportar, ó, o local web, então Uhum. pode inclusive acho que lá, ó, tirar o usuário e tudo. Ah, interessante. Ah, Entendi. deixa eu ver se aqui tu tira. Só vincula o horário. Então, acho que tu pode trocar. Ah, tu pode trocar até a cor aqui, isso aqui, ó. Uhum. Esse aqui é novo. Legal. E é basicamente isso. Então, É. já Não, tá show. aqui, já Show. tá aqui os planejamentos, que é no caso da tarefa, né? Vamos Uhum. ver o que é. Aqui tu mostra cada uma delas, ó. Cada uma que tu quer que apareça. Uhum. Então, tem tudo aqui, tarefa chamada, tudo. E eu configurei tudo por usuário, né? O que podia aparecer pro usuário, que não podia. Na época eu fiz assim. Isso. Então, Tá apesar que era, bom. era diferente. Mas é basicamente isso, o jeito que eu fazia lá a questão dessa reserva. Eu reservava o material lá bonitinho e eu adicionava o planejamento aqui. Legal. Legal. Bom que você dá para personalizar bem, né? Às vezes, se não dá pela própria ferramenta, entra no banco de dados, modifica alguma coisa, personaliza, deixa mais a cara do cliente, a necessidade, é muito bom. O GLPI tem essa facilidade, né? De tu poder, inclusive, trocar o logo aqui em cima, tudo bonitinho, né? Então É. tem toda essa facilidade. Eu não sei se tu conhece também essa parte aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Se eu, se eu clicar, ele tem aqui. Opções, pesquisa, deixa eu ver se eu acho aqui. Se é que eles não tiraram daqui. Que é pra mim colocar os itens que eu quero que apareça aqui. Se eu não me engano, acho que eu mostrei num vídeo isso. Mas não foi na 9.2. Aqui, ó. Uhum. Aqui, ó. É um item bem escondidinho. É bem do lado da Ah, esse eu já lixeira vi. aqui, ó. Uhum. Bem escondidinho. Muito útil. Que tu pode colocar aqui, né? É. A visão Inclusive, você pessoal. pode personalizar para o perfil do usuário ou o perfil default de todo mundo, né? Exatamente, exatamente. Tu consegue personalizar tudo isso aí por ali. Então é. É. E aqui é aquela negócio que eu te falei do que tu clicava lá e trocava o idioma. Que não tava acontecendo lá. Aqui no meu GLPI já tá trocando o idioma já. Ah, tá. Então é só clicar em cima dele que troca ali. Basicamente isso. É. Deve ter algum lugar para trocar. Talvez não esteja bloqueado, porque o meu aqui não está bloqueado. O meu eu tentei mudar o idioma para ver se eu ajudava você aí e eu não consegui também. Aham. Não, a princípio é só clicar aqui. Que acho que a 9.1 não tem essa função ainda, de trocar o idioma aqui. Né? Uhum. Ele troca lá na instalação. Eu não Entendi. lembro se da instalação 9.2 assim quando eu instalei trocou o idioma. Mas, Mas eu acho que ele pede idioma também. Mas ou ele instala em inglês, tu pode trocar o idioma aqui. Então entendi. a 9.2 pelo menos vem com essas funções aqui. O que é bem bacana, né? Tem essas configurações também do GLPI, personalização. Tem a parte do ticket que aparece aqui do lado também. As notificações aparecem do lado aqui. Então é bem bacana isso também. Tem várias coisinhas que Ah, entendi. mudou ali que eu mostro lá no blog, Uhum. no Não, vídeo que eu eu fiz já. também. Sim. Não, muito bom. Né? Não sei se tem mais alguma dúvida. Não, por enquanto não. As ideias aí, as suas experiências realmente já me deu uma força. E o lance é esse, cara. A gente trocar ideia. é, Por mais que a gente acaba dominando, sempre vai ter uma coisinha que falta, né? Com certeza, com certeza. Vai ter uma coisinha que falta. Por exemplo, a 9.2 eu não cheguei a mexer nela a fundo. Então algumas coisas ainda tô me adaptando a ela, porque mudou bastante coisa, né? Então Uhum. E a gente não atualizou lá, a gente tô usando a mesma versão que a tua, que é a 9.1. Então algumas coisas na 9.2 tá diferente da 9.1. E agora já tem a 9.2.1. Essa versão aqui já tá até defasada, né? É, Então já verdade. tem mais uma atualização em cima. Então a TechLib está É. trabalhando bastante nisso, né? Então, inclusive em plugins. Tem bastante plugins que eles fizeram bem interessantes. Uhum. Né? É. Não, show.
Mas não sei se tem mais alguma dúvida ou a gente pode encerrar por aí. Não, já pode encerrar, tá ótimo aí. Uhum. Se daqui a um tempo a gente já vê a próxima. Que Ah, não, com aí. certeza eu vou fazer um outro hangout. Talvez, como tu trabalha com infra, eu vou estar falando de Uhum, alguns Fyros também aí. Eu tô bolando já algumas coisas. E uhum, aí, né, eu vou estar botando aí, né, quem participou desse hangout. Eu já vou estar, assim que eu lançar o curso de GLPI mesmo, onde eu vou ensinar a instalar, fazer configuração, montar todo o ambiente mesmo, uma empresa de médio a grande uhum, porte. Né? Então uhum. a minha ideia é exatamente essa, de médio e grande porte, montar uma empresa para utilizar o GLPI aí só com software livre. É uma empresa totalmente software Legal. livre. Então vai ter desconto E, aí no curso aí que eu tô já bolando, já tem toda a grade curricular dele pronta aqui. não, legal, legal. E parabéns aí pela iniciativa, pelo blog, pelo canal. Muito bom. E a qualidade está boa. Aos poucos a gente vai aprimorando, né? Ah, sim, Mas tá é. legal. Eu tô Legal. melhorando, tô aprendendo a falar ainda, né, na frente da câmera, né, com alguém que eu não tô vendo, né, então é uma coisa nova, na verdade, que eu tô curtindo fazer. Eu tô achando bem Sim. bacana e eu tô, inclusive, modificando meu ambiente aqui pra ficar mais agradável pra mim, poder falar, inclusive, e fazer vlogs pra vocês, dando dica de segurança, mostrando algumas coisas de Linux, então, mostrando a experiência que eu tenho de TI aí, dessa parte Linux, principalmente aí, essa parte de open source, né? Tem várias É. coisas que eu pretendo fazer aí com open source que eu gosto bastante de fuçar nessa área. Então Aham. acho legal trocar ideia aí com vocês. Não, bacana. Bacana. Então, beleza. Só então, valeu aí por. Apesar de Valeu. ser apenas um, Abraço. foi bom pra gente trocar bastante ideia, né? É. E a gente tem o contato aí, qualquer coisa, ó, parceria. Tamo junto. Não, beleza, vamos sim, eu vou. Com certeza, quando tiver alguma coisa voltada pra redes, volto te mandando um e-mail aí pra gente fazer Aí essa. quando vier para São Paulo, a gente toma uma breja aí. Tá, beleza. Só aí então. Valeu aí, Caninha. Beleza? Valeu, obrigadão. Tchau, tchau. Falou. Um abraço. Tchau, tchau.